Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos falar acerca da ADIM interventiva. Muito bem, é importante a gente comentar alguns pontos relevantes da ADIM interventiva. E eu começo falando acerca dos legitimados. Todas as demais ações no controle concentrado de constitucionalidade têm como legitimados os previstos no artigo 103 da Constituição. Todavia, a ADIM interventiva é diferente. Só existe um legitimado para a ADIM interventiva, que é o Procurador-Geral da República. Somente o Procurador-Geral da República, o PGR, o chefe do MPU, tem legitimidade para fins de apresentar a ADIM interventiva. A previsão encontra-se no artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal. Quem vai analisar a ADIM interventiva? Aí sim, da mesma forma que as demais ações, o Supremo Tribunal Federal. Então é o STF que conhece da ADIM interventiva. Muito bem. Agora, por que existe uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva? Muito bem, via de regra, não existe hierarquia entre as pessoas políticas, apesar da gente ter aí algumas defesas de federalismo dual no Brasil com relação à competência. Por quê? Porque a divisão de competência constitucional não estabelece um ente mais forte, mais importante do que o outro. Todo mundo, nos termos do artigo 18, tem autonomia, todos os entes. Diz o artigo 18 da Constituição. A União, os estados, o DF e os municípios são todos autônomos da República Federativa do Brasil. Ou seja, princípio da igualdade das pessoas políticas. Então, a regra é que se não existe um mais importante que o outro, um não poderia intervir no outro. Então, não poderia um ente intervir, atuar ali, até numa posição de superioridade, de hierarquia, em outro ente da federação. Então, a regra é que nenhum ente pode intervir em outro ente, nem mesmo com relação a uma própria disposição territorial. A União não pode intervir nos estados e os estados não podem intervir nos municípios. Todavia, essa é a regra. É permitido pela Constituição, no artigo 34, que a União intervenha, então é a intervenção da União somente nos estados e, já vou falar de outra coisa importante, os estados somente nos municípios de forma excepcional e nos termos que dispõe a Constituição. Olha só o que cai no seu exame de ordem. A União pode intervir em município? Resposta: não, salvo nos municípios que estejam localizados nos territórios federais. Aí você fala, onde? Não existe. Atualmente, não existe território federal, muito menos município em território federal. Portanto, é só para cair na tua prova. A União pode intervir nos estados, não pode nos municípios. Só pode nos municípios localizados nos territórios federais, ou seja, nos territórios que pertençam à União. Existem várias espécies de intervenções. O que a gente está falando aqui é de uma delas, da chamada ADIM interventiva. Então, é uma das espécies que estariam abrangidas no que nós chamamos de síncopes constitucionais. O estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal como uma delas que legitimaria a ADIM. Muito bem, qual é o objeto de controle nessa chamada ADIM interventiva? É a defesa dos chamados princípios constitucionais sensíveis. Aí você fala, professor, o que são os princípios constitucionais sensíveis? Os princípios constitucionais sensíveis são aqueles elencados no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Então, o artigo 34
inciso 7, vai dizer... vou fazer a leitura do dispositivo. Artigo 34. A União não intervirá nos estados, nem no DF, exceto para, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a forma republicana, o sistema representativo, o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública direta e indireta e a aplicação de um mínimo de receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações do serviço de saúde. Esses são os chamados princípios constitucionais sensíveis. Professora, por que ele chama princípio constitucional sensível? Quem deu essa terminologia foi Pontes de Miranda. Por que Pontes de Miranda chamou essas previsões de sensíveis? Porque elas são aquelas perceptíveis a olhos desarmados, facilmente percebidas, são aquelas que não geram nenhuma margem de dúvida. E são esses que devem ser obedecidos por todos os entes da federação, inclusive se desobedecidos, permitem a intervenção do ente territorial maior no menor, mas aí, no caso, só União-Estado e Estado-Município. A ideia aqui é que na representação interventiva existe uma crise ou um conflito que legitime essa intervenção, ok? Então, a ideia de que há um abalo na própria ideia de... Há um abalo na própria ideia de manutenção do equilíbrio do Pacto Federativo e do próprio Estado Democrático de Direito. Então, há um abalo no Estado Democrático de Direito e naquilo que a Constituição julga como relevante. Muito bem. A Constituição estabelece aos estados a sua auto-organização, a sua autoconstituição, mas legitima também essa restrição aí à sua autonomia se houver o ataque ao que a Constituição julga como princípios sensíveis, flagrantemente vistos como violadores e não legitimados no Estado de Direito. Muito bem. Só tivemos uma ADI interventiva desde 1988, que foi o caso do Mato Grosso por violação de direitos humanos. Quais são os efeitos da decisão em ADI interventiva? Muito bem, se o STF julgar procedente, ele vai requisitar no sentido de determinar ao presidente da República que ele, presidente, decrete a intervenção. O presidente poderá determinar a suspensão do ato que ensejou a intervenção, e aí não necessariamente nomeará um interventor, e esse ato será materializado em decreto, ou nomeará um interventor, e se a suspensão não der certo, ele está obrigado literalmente a nomeá-lo e a tomar todas as medidas que a Constituição, nesse capítulo, estabelece. A natureza da intervenção é político-administrativa. Então, a natureza tem questão de gestão, mas é uma questão muito mais política na própria ideia de equilíbrio da manutenção do Pacto Federativo. A lei que regulamenta a intervenção é a Lei 4335 de 1964. E também uma observação importante cobrada no seu exame de ordem. Nos termos do artigo 60, parágrafo 1º, se for decretada a intervenção, mesmo que seja por meio de ADI interventiva, não há possibilidade de alteração do texto constitucional, ou seja, há uma limitação circunstancial ao poder constituinte derivado reformador. Não é possível alterar a Constituição por meio de emenda se nós estivermos diante de uma intervenção federal. Então, é uma ação concreta, concentrada, mais concreta, porque visa a intervenção de um ente em um outro ente da federação, ok?
Essas são as ideias centrais de ADIM Interventiva. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe o vídeo e convido vocês para continuar assistindo às nossas aulas de Direito Constitucional. Obrigada pela atenção e até um próximo encontro.